A surpreendente união do PT e do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. São nossos convidados os deputados estaduais Gil Diniz, eleito com 214.037 votos para a primeira legislatura. Gil Diniz foi vigilante, professor eventual e policial temporário e é o líder da bancada do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo. E também aceitou o nosso convite o deputado estadual Paulo Fiorilo, eleito pelo PT com 80.430 votos. Paulo Fiorilo é mestre em Ciência Política pela PUC de São Paulo, professor licenciado e foi vereador em São Paulo por 2 legislaturas. Eu agradeço muito a presença de vocês, representando bancadas importantes na Assembleia Legislativa de São Paulo. E chamou a atenção essa união. PT e PSL, que em 2018 foram adversários ferozes na Assembleia Legislativa de São Paulo, nem bem tomaram posse e estão aí aliados em torno de um projeto comum que seria a instalação de uma CPI para investigar denúncias muito graves de corrupção da Dersa, responsável por obras de infraestrutura em São Paulo, principalmente nos governos do PSDB. Então eu quero começar. Essa aliança, essa aproximação PT e PSL, ela se dá por um ressentimento comum, porque vocês não conseguiram registro dos seus partidos nas comissões da casa? Não, na verdade a gente precisa lembrar que Boa noite, Maria Lídia, obrigado pelo convite. A gente precisa lembrar que a primeira união ali na casa foi da bancada do PT com o PSDB, onde elegeram o presidente Cauê Macris e o Enio Tato como primeiro secretário, né? Então é uma união histórica que existe. E o Mas essa não causou espanto porque em tempos passados ela já tinha acontecido. O que espantou foi logo depois da eleição, de um ano como foi 2018, onde PT e PSL não falavam a mesma língua. Sim. Não é verdade? Aí, de repente, estão aí muito amigos. Na verdade, não foi nem depois, na própria votação, né? Nós recolhíamos ali assinaturas, o PT tinha o protocolo deles, o PSL tinham também, com o mesmo objeto, que no caso a CPI do Dersa. Então, alguns parlamentares do PSL acharam por bem assinar do PT, igualmente o PT assinado a do PSL, mas nós sempre deixamos bem claro que não é uma CPI do PT ou do PSL, é uma CPI do povo de São Paulo, tanto é que é suprapartidária, não foi apenas o PT e o PSL que assinaram, foram diversos partidos. Foi. Isso, o PT teve a iniciativa deles, o PSL também, então foram duas CPIs protocolizadas, mas teve aí cerca de 10, 11 partidos que assinaram também esses protocolos. Agora, do PT, Fiorilo, fala. Não, eu queria só, sobre esse tema, antes da gente mudar, o PT tem uma postura política, uma visão ideológica, o PSL tem outra. Possivelmente, e não só no caso da CPI da Dersa, nós possamos estar juntos. No parlamento, o debate político é que te leva a estar junto ou não. E é isso que a gente vai ver ao longo dos próximos debates. Mas isso quer dizer que o PT passou a dançar conforme a música? Não, o PT continua dançando a música dele. Por exemplo, defender a CPI da Dersa é uma bandeira histórica do PT. Nós queremos fazer uma CPI para discutir a desoneração dos impostos no Estado de São Paulo. Eu não sei qual a posição do PSL, mas, por exemplo, por que a gente está junto? Não é porque a gente não vai ter espaço nas comissões. O PT, quando fez a discussão de mesa, que você disse que já é um processo histórico, tem lá os seus espaços garantidos nas comissões. Então, não foi isso que nos uniu. Não há ressentimento. Ali há política. É pontual. É uma discussão pontual. Eu vou dar um exemplo para você que eu acho que o telespectador vai entender. Ao longo desses últimos dias, o governador quis votar um projeto que é um projeto que trata de agrotóxico na agricultura. O PT entrou em obstrução e continuou em obstrução. O PSL votou a favor do governo. Eu perguntei lá e irritou o PSL. Bom, e agora? Vocês estão junto com o PSDB? Porque vocês estavam criticando a nossa posição. Então, percebe? São nas votações que você vai identificar quais são as posturas. E o PSL se juntou com o PSDB nessas votações. E aí, como é que ficou? Então, vocês têm um interesse comum, uma questão pontual, que é a instalação da CPI para investigar denúncias contra a Dersa, mas houve
toda uma atuação de interesse do próprio governo, na bancada, nos aliados, de tentar impedir a instalação dessa CPI. A coisa andou? Em que ponto que está? Eles acamparam assessores na sexta-feira, 4 horas da tarde. Longas filas. Sexta-feira, dia 15 Dia 15, de março. Sendo que o protocolo Só abriria seria... segunda-feira, dia 18, Isso. às 8 da manhã. Então, eles fizeram sim uma manobra para quê? Para inviabilizar aí o nosso pedido de CPI. Mas só para deixar claro aqui o que o Fiorilo falou, nossa bancada se declara até o momento independente, tanto da minoria como do governo. Então, nós realmente votamos o projeto que não era nem do governo, o governo tinha interesse, mas nós votamos em maioria sim, 12 deputados votaram sim, 3 votaram não, mas o PT, foi engraçado que o PT a todo momento subia na tribuna para falar mal do projeto, mas no momento que o projeto foi à votação, uns 4, 5 parlamentares do PT, quase a metade da bancada, votou sim, votou a favor do projeto, só para reafirmar aí a união do PT com a bancada do PSDB. O PSL sofre de uma doença que eu acho que está na origem. No parlamento, as disputas elas se dão nas votações. E o PT tem clareza. É difícil quem não acompanhou entender, mas o PT, uma parte do PT, construiu uma emenda aglutinativa ao projeto do governo, que negociava melhoras no projeto. É natural isso no parlamento. Só que a base do governo não aceitou ainda uma audiência pública que pudesse melhorar ainda o projeto. E aí a gente tomou a decisão de votar, de obstruir, de continuar obstruindo, sim. E foi assim que se deu. Só que quem construiu a emenda aglutinativa achou que era legítimo dizer sim à emenda. Nós tínhamos uma postura de não. Com relação ao PSDB, está claro que eles vão continuar tentando evitar a CPI da Dersa. Eles fizeram a manobra da fila. Então, por exemplo, o líder do governo protocolou CPIs que nem do PSDB eram, para poder evitar. Eles protocolaram 11 CPIs. O primeiro. Como as 11 primeiras. São manobras previsíveis, né? Sim, nós ficamos em segundo. Nós ficamos na fila durante os 3 dias em segundo. E protocolamos as nossas, a 12ª, a 13ª e o PSL depois as outras. Agora, o que a gente fez para poder continuar insistindo na CPI da Dersa? O PT optou pela obstrução. Então, nós obstruímos esse projeto, vamos obstruir outros e fizemos um projeto de resolução que assinaram 40 deputados, que pede a 6ª CPI. E aí nós vamos continuar pressionando o governo, os outros parlamentares, para que a gente aprove. Essa resolução teve assinaturas do PSL, do PT, mas tiveram assinaturas de outros partidos, porque nós não chegaremos a 40. É o projeto de resolução, não é o pedido das CPIs que a gente já protocolou. Agora é uma nova iniciativa nossa para colocar a 6ª CPI. Bom, agora essa questão, né, dessas alianças, alianças em torno de questões pontuais e que por isso mesmo elas são variáveis e acabam acontecendo seja lá com quem for, do ponto de vista na coerência política, isso não pode passar não é arriscado para a imagem dos partidos, isso valendo para vocês do PSL claro. Também, e do PT, que tem uma história, o PT tem uma história, tem um perfil traçado muito fortemente pela experiência existencial, né? pelo número de anos que existe e atua, mas atuando assim, não passa a impressão de um oportunismo político. Como lembrou o deputado agora, na hora da composição da mesa, da eleição do presidente da casa, o PT se aliou ao PSDB para garantir o seu lugar na mesa diretora. Mas posso falar sobre isso? É estratégia política, jogo de cintura política, inteligência política ou é oportunismo político? Não, deixa eu falar sobre isso porque eu acho que tem uma coisa interessante para discutir. Vamos esclarecer. O PT, desde do seu início, sempre defendeu a proporcionalidade na mesa, sempre. O que é a proporcionalidade? Nós temos uma primeira bancada, temos uma segunda bancada. Nesse caso, nós temos uma segunda bancada. Portanto, o PSL tem a primeira bancada, podia construir uma aliança para ter a presidência da casa. Não o fez. O PSDB fez e nós compusemos com o PSDB para ter o segundo cargo na mesa. Isso não é oportunismo, isso significa dirigir os trabalhos da casa e poder inclusive ajudar no debate de transparência,
de democratização da casa, de participação popular, que são as bandeiras que a gente colocou para o Cauê assinar como compromisso com o PT. Então, o presidente da casa. Que é o que foi eleito presidente. Portanto, não há aí oportunismo. Reeleito, né? Reeleito. Com o voto do PT. Reeleito com o voto do PT e com mais 60 votos. Ele teve 70. 70 aí. Sim, mas Só para concluir, eu vou te ouvir. Claro. Eu vou dar um último exemplo que eu acho que é importante. O PT tem uma lógica, tem uma filosofia, tem uma cara e não vai mudar. Eu vou dar um exemplo que eu acho que nós vamos ter concordância em seguida. O governador vai propor PPPs para os presídios. O PT é contra. Eu não sei qual é a posição do PSL. Se for contra, nós vamos estar juntos de novo. Gil Diniz. Não, eu queria só pontuar que o Fiorello tem razão quando ele fala sobre a proporcionalidade das bancadas na mesa. É uma cultura, uma praxe na casa que a maior bancada tenha o principal cargo, que seria a presidência. Só que só foi válido quando o PSDB tinha a maior bancada. Hoje o PSL tem a maior bancada. Então, seguindo a nossa coerência, nós não entramos nesse acordo que o Fiorello se refere aqui. Por quê? Porque como que eu vou explicar para você que está em casa que na campanha eu fiz uma campanha contra o PT e contra os desmandos do PSDB no governo de São Paulo. E no meu primeiro voto, eu voto no PSDB. E no meu segundo voto, eu voto no PT para ter um outro espaço na mesa. Então, para seguir essa coerência dos 15 que foram eleitos, e teríamos até voto para colocar mais 5, tivemos aí mais de 4 milhões de votos pelo Estado de São Paulo, nós não entramos na construção desse acordo. Mas o Fiorello tem razão. Acho que um caso que a gente pode colocar aqui é a questão do projeto Guri, que o governador mandou cortar recursos e tudo mais. E aí não só o PT e o PSL, todos os parlamentares ali de diversos partidos criticaram a posição do governador e ele teve que voltar atrás. Então, na verdade, assim, a gente nem parabeniza o governador porque voltou atrás, porque nós acreditamos que foi uma obrigação dele manter um projeto que tem sucesso no estado de São Paulo. Então, teve a crítica do PT, do PSL e de outros partidos, e o governador deu um passo atrás. Agora, sobre o PSL, só um minuto, Fiorello, mas fica à vontade. eu quero aqui insistir um pouquinho no seguinte, que também chama a atenção o PSL assumir uma posição contrária aos interesses do governador, do PSDB, o governador que foi um aliado do Jair Bolsonaro. Ele firmou uma posição ali enfrentando o partido dele, inclusive. E vocês, na Assembleia Legislativa, assumem uma posição contrária aos interesses. Isso é retaliação contra o PSDB, que derrotou Janaína Pascoal, reelegendo Cauê Não, de maneira Marques? nenhuma. O próprio Fiorello reconhece que num projeto de interesse do governo, a maioria do PSL votou favoravelmente. Sim, então, mas nessa eleição da presidência, que é uma coisa tão importante, de representação, de status. Sim, por ter essa independência. A Janaína Pascoal teve mais de 2 milhões de votos. Bom, eu não estou questionando isso. Claro. Estou questionando o posicionamento contrário ao PSDB. Vocês se votaram contra. Foi retaliação? Não, foi posicionamento mesmo. Foi pontuar, foi marcar posição. O PSOL, que é um partido bem ideológico, marcou posição. O Novo também marcou posição. E o PSL também marcou posição. E eu discordo um pouco, Maria, quando você fala desse apoio do Dória, porque assim, foi benéfico para o Dória, não foi benéfico para o próprio Jair Bolsonaro. O Bolsodória não foi os bolsonaristas que inventaram, foi o governador para se reeleger. Então, como foi uma disputa muito justa ali, tanto que ele ganha com uma margem pequena, né? Se você comparar com a eleição de 2014, a diferença foi muito... Quer dizer, não foi significativo, é isso que você está dizendo? Dória apoiou, mas isso significou nada? É isso? Não é que não significou nada. Nós acreditamos que o eleitor aqui que votou no Dória já votaria automaticamente no Jair Bolsonaro. Foi uma estratégia do Dória criar o Bolsonaro para se beneficiar. Para puxar voto para ele? Claro, obviamente. E deu certo. Ele foi eleito graças aí. Quer dizer, ele foi eleito graças ao Bolsonaro? Eu acredito que sim. É mesmo? Eu acredito que sim, claro, os méritos dele a gente não pode tirar, fez ali a sua campanha, mas esse Bolsodória, esse apoio aí ao Jair Bolsonaro foi fundamental, não tenho dúvida, para a eleição dele ao governo aqui de São Paulo. Agora posso pôr minha colher? Claro, eu não fui claro. chamado. Repare só, o deputado Gil diz assim, não, nós vamos fazer oposição ao Dória, e você reclama, mas pô... Eu não reclamo, não, eu questiono. Você constatou. Questiono, Questiona. que é meu papel. Como é que é possível se o Bolsodória e tal? Mas olha, na prática o PSL está apoiando o PSDB, eles votaram juntos nos projetos. Então, a priori, eles estão cumprindo o papel. O Bolsodória lá na Assembleia está funcionando.
Ah, é assim? Não, claro que não. Ele, por exemplo, né, o PT ele tem a liderança da minoria. Nós poderíamos pleitear a liderança da minoria se nos declararmos oposição. Nesse momento não é interessante, por quê? Porque nós somos realmente independentes, tanto do PT ou da esquerda, ali do campo da esquerda, PT, PSOL, PCdoB, quanto do governo também. Não temos cargos na mesa. Entrei com uma ação contra o Cauê Macris, exigindo respeito ao regimento, onde fala da proporcionalidade, não só da proporcionalidade na mesa, mas nas comissões também. É regimental, o PSL tem espaço em todas as comissões, pelo tamanho que o PSL vem, só que há umas outras vagas remanescentes. Nós queremos também participar dessas comissões, e não fazendo esse tipo de acordo que o PT comumente faz com o PSDB na casa. Agora, vamos virar assim, o nosso assunto, vamos voltar um pouquinho agora para Brasília. Nós não podemos deixar de falar sobre os acontecimentos em Brasília, naquela sessão na Comissão de Constituição e Justiça, que foi encerrada intempestivamente pelo bate-boca que houve ali com o ministro da Economia. E o que eu quero saber, o PSL e PT foram protagonistas com grande destaque. Né? O PT na oposição e o PSL ali no que supostamente seria a defesa dos interesses do Executivo. O PSL deixou o ministro Paulo Guedes na mão deliberadamente ou foi inoperância política naquela hora, acalorada e difícil? Acho que no calor do momento ali os ânimos se exaltaram. Eu fico triste, né, por ver uma bancada tão experiente como a do PT agir daquela forma com o Paulo Guedes, um senhor que está colocando aí a sua biografia até em risco, né, mas se colocando a favor aí de reformas para o Brasil. Não é só uma questão também de... Em risco por quê? Nossa, porque ele está colocando toda a sua energia para a aprovação da Previdência. Se não aprovar a Previdência, nós corremos aí um risco da economia do Brasil e queda abaixo. Então ele se coloca à disposição, e quando ele vai na comissão, na CCJ, se explicar e colocar ali, o PT ele começa a tentar obstruir, Fiorilo, a própria fala do ministro que estava ali para esclarecer, sanar algumas dúvidas. Então faltou ali da parte do PT pelo menos o respeito, se não ao ministro, à pessoa do Paulo Guedes. Agora, Fiorilo, você sempre foi um político atuante, muito elegante nas suas contraposições a seus adversários políticos. Naquele dia, lá na Comissão de Constituição e Justiça, o PT faltou com respeito? Baixou o nível? Então, vamos só recolocar, porque é impressionante. Caminhando né? para o encerramento. Então, claro, rápido. O PT é oposição, e tem uma política clara de oposição à reforma como ela foi apresentada. Tudo bem. Já tinha ocorrido ali várias intervenções. Sabe qual foi o problema? O PSL abandonou o ministro. Esse ministro que o deputado está preocupado... Abandonou deliberadamente? Na minha opinião... Ou por falta de experiência? Na minha opinião, as duas coisas. Primeiro, a falta de experiência. É preciso reconhecer. Nós estamos acompanhando o debate na Assembleia e lá em Brasília. O PSL tem uma quantidade enorme de deputados em Brasília e aqui. Mas são deputados que nunca tiveram experiência do parlamento. Isso é difícil. Então, eu acho que teve a inexperiência, mas também teve... Mas o PT tão experiente, baixou o nível? Não, eu acho que ali pode ter sido uma fala. Por exemplo, ele podia ter usado de outro jeito, ele podia ter dito o pitbull e o poodle, podia ter dito qualquer outra coisa. Talvez ele, não, ao se expressar, tenha feito uma provocação mais dura, mas não deixou de ser uma provocação. O problema é que o ministro já vinha reagindo de uma forma que um ministro não deveria fazer. Senhores, o nosso tempo terminou. É uma pena. Acabei de se avisar. Eu acho que é uma pena, de verdade. Nós temos que continuar. Eu deixo o convite para voltar. Nós teremos sempre que fazer esses debates sobre as questões pontuais no jogo político nacional e nosso aqui no estado de São Paulo. Claro. E é muito importante a presença de quem tem a autoridade investida pelo voto. E vocês são esses representantes do povo. É importante que venham e falem. É um tipo também de prestação de contas, claro, né? No voto de confiança que receberam. E por falar nisso, a gente está se aproximando dos 100 dias do governo Dória. Podia ser um bom debate. Uma boa sugestão. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite.